Olá, turma. Dando continuidade à nossa disciplina de farmacologia, hoje eu queria conversar com vocês sobre alguns fármacos, né, que são os AINES e os corticoides. E o que seriam esses AINES? AINES são anti-inflamatórios, tá? Não esteroides. Mas antes da gente explicar quem seriam esses anti-inflamatórios, acho importante a gente entender um pouco do mecanismo de inflamação. E o que seria inflamação? Inflamação é quando há uma resposta do nosso sistema imunológico, né, em relação a micro-organismos ou corpos estranhos que estão presentes dentro do nosso corpo. A inflamação, ela apresenta alguns sintomas e esses sintomas, eles às vezes precisam ser tratados porque são bastante incômodos para o paciente. Por exemplo, quais são os 5 sinais importantíssimos de ser observado quando o paciente está apresentando um processo de inflamação? Dor, rubor, né? Um inchaço na região, geralmente quando é uma inflamação mais local, dor e a perda da função daquele membro, porque a dor está tão grande e tão intensa que acaba influenciando na função do membro. E aí, para isso, existem alguns fármacos que vão atuar nesse processo para diminuir esses sintomas da inflamação. Então, quais seriam esses remédios? Seriam os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles vêm para tratar a causa da doença, vêm para tratar o micro-organismo, como a gente viu nos antibióticos? Não. Os anti-inflamatórios, eles servem para tratar os sintomas gerados pela inflamação. Então, na verdade, os anti-inflamatórios, eles não tratam as doenças, apenas os sintomas, né, de uma inflamação causada pela invasão do micro-organismo. E aí, os anti-inflamatórios, eles podem ser de 2 tipos. Os anti-inflamatórios não esteroides, que são atípicos, subdivididos em atípicos, típicos e seletivos de Cox. E também tem os anti-inflamatórios também considerados como glicocorticoides, que é o que a gente vai entender hoje durante o decorrer da aula. Então, primeiramente, né, os AINES, que são os anti-inflamatórios não corticoides, e os corticoides, eles atuam nessa cascata do processo inflamatório que a gente vai dar uma olhada aqui hoje. Então, o que é que acontece, professora, quando está havendo o processo de inflamação? Essa cascata, ela é toda desencadeada. No próximo slide eu vou explicar direitinho como é que ela ocorre, mas o que vocês precisam saber lembra que a gente falou que a superfície das células são compostas por fosfolipídios. Esses fosfolipídios, quando está no processo inflamatório, tá, eles liberam a fosfolipase 2, que faz a produção desse ácido araquidônico aqui. O ácido araquidônico, ele pode seguir em 2 ciclos, tanto no lipooxigenase quanto no ciclooxigenase, atuando na produção de prostaglandinas, tá, fisiológicas, que são chamadas COX-1, e nas prostaglandinas patológicas, que são aquelas prostaglandinas que são responsáveis pelo que a gente sente durante a inflamação, dor, rubor. Então, as medicações, elas vão atuar nesse ciclo da inflamação de modo a interrompê-lo, para evitar que haja todos os sintomas que estão acometendo. Tá? Então, falando de um modo geral, e uma forma mais didática, os macrófagos, que tem qual a principal função dos macrófagos? São armazenar potentes mediadores da inflamação, que são as quimiocinas e outras coisas que a gente vai ver mais na frente. Então, os lipídios, eles dependem dessa membrana, eles se desprendem dessa membrana, e eles ficam nos fluidos dos tecidos, sofrendo a ação da fosfolipase, sendo responsável pela formação do ácido araquidônico. Como eu falei, o ácido araquidônico, ele pode produzir mais 2 proteínas, que são as lipooxigenases e as ciclooxigenases, que são as famosas COX, que têm ação na produção de prostaglandinas. Essas prostaglandinas podem ter ação fisiológica, que eu vou explicar um pouco mais na frente, mas elas têm ação também na inflamação. E os medicamentos, os anti-inflamatórios, eles podem agir nessa cascata. Eu vou explicar agora para vocês. Os anti-inflamatórios não esteroides, eles têm uma ação que ele bloqueia a ação da enzima COX, que vai atuar na produção das prostaglandinas, tá? Então, os anti-inflamatórios não esteroides, eles se diferenciam dos corticoides,
dependendo do nível, do mecanismo de ação delas. E aí, os AINES, né, os anti-inflamatórios, eles atuam aqui, nessa parte do ciclo, onde eles atuam o quê? Impedindo a formação das prostaglandinas, que são responsáveis pela dor, a vasodilatação e a febre, e também a agregação plaquetária, que são principais causas dos sintomas que a inflamação apresenta. E aí, o fármaco sem anti-inflamatório, ele precisa ter essa ação, então ele precisa diminuir a febre, ele precisa ser analgésico e ele precisa diminuir os sintomas causados pela inflamação. Então, diante disso, eu trouxe exemplo de alguns fármacos que são anti-inflamatórios não esteroides e que são bastante conhecidos, que são os AS, as aspirinas, o Tilenol, a Novalgina. Eles têm ação analgésica e antipirética, ou seja, eles diminuem dor e febre. Então, esses são os fármacos um dos mais conhecidos com essa ação. Outros também que a gente encontra são o Cataflam, o Alivin, o Advil, Flanax, então a gente vê que são medicamentos mais famosos. Só que, como eu falei anteriormente, né, e eu sempre costumo falar nas minhas aulas, é que todos os fármacos eles possuem efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais eles estão relacionados com a ação do medicamento. Então, por exemplo, os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, eu falei para vocês que ele tem ação na produção da COX. Tem ação na inibição da produção da COX, que vai atuar nas prostaglandinas. Então, as prostaglandinas, como eu falei, tem um efeito na inflamação e tem um efeito normal do nosso corpo. E o efeito normal que eles ocorrem são proteção gástrica, homeostase renal, função plaquetária. Então, esses anti-inflamatórios, eles acabam agindo na produção do COX e interferindo nesses processos naturais do corpo. E aí, como efeito colateral, a gente encontra náuseas e vômitos, diarreia, constipação, que é o intestino preso, úlcera péptica, insuficiência renal, problemas de coagulação e apatite medicamentosa, devido à ação não seletiva da COX. Ou seja, nesse processo que eu falei aqui da COX, a gente vê que ele não é seletivo, ele inibe tanto a COX-1 como a COX-2. E aí, por isso que a gente diz que essa ação ela é dada pela não seletividade desses medicamentos. A gente também tem outros exemplos de anti-inflamatórios, que são a Arcox e a Celebra. Todos eles têm efeito colateral, como indução de coagulação, efeitos trombóticos, infarto do miocárdio. Então, é bem importante que a gente entenda que os anti-inflamatórios eles existem em 2 grandes grupos e conheça um pouco dos efeitos colaterais de cada grupo. Para concluir, a gente vai falar um pouquinho dos anti-inflamatórios corticoides, tá? E os corticoides é uma versão parecida com a do cortisol, que temos naturalmente no nosso corpo. O cortisol, ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que estão localizados aqui, ó, acima dos rins, aqui na setinha. E o aumento desse hormônio está relacionado ao preparo do organismo a uma situação de estresse ou trauma, também conhecido, né, como anti-inflamatórios. Então, os corticoides, eles têm uma ação maior quando o corpo está sob estresse ou ação de trauma, induzindo o aumento da contração cardíaca, tá? O aumento da glicemia, por isso que hiperglicemia e hipertensão, para que o corpo ele consiga responder positivamente à ação de estresse ou de trauma. E aí, dentro desse grupo, eu trouxe alguns corticoides e glicocorticoides, que são cortisona, hidrocortisona, pepsidisona, dentre outros aqui. Vocês podem dar uma olhada depois com mais calma, tá? E esses corticoides, eles têm e como seria a ação, né, desses corticoides? O mecanismo de ação é assim: eles penetram no citoplasma da célula, se ligam a receptores próprios, que são específicos, liberam proteínas que entram no núcleo da célula e alteram toda a transcrição do DNA, induzindo ou reparando a síntese de algumas proteínas. E aí, é aqui que há toda a ação dos corticoides. Eles atuam na ação da fosfolipase, da enzima fosfolipase 2, impedindo que haja a formação do ácido araquidônico, diferente dos anti-inflamatórios dos AINES, né, não esteroides, que eles atuam na formação da
prostaglandina. Então, essa seria a grande diferença entre os corticoides e os corticoides anti-inflamatórios corticoides e os anti-inflamatórios não esteroides. Um age na ação da fosfolipase 2 e o outro age na ação do COX. E aí, os corticoides, eles têm bastante ação em doenças inflamatórias, né? Como eu já falei. E essas doenças são... E algumas doenças autoimunes, como asma, né? Que é uma doença muito comum. Alguns tipos de hepatite, do lúpus, que é uma doença autoimune também. Então, os corticoides, eles têm esse nível de atuação. Só que eles precisam ser utilizados, todos os anti-inflamatórios precisam ser utilizados sob a prescrição médica, tá? Então, nada de automedicação ou de medicar alguém próximo ao seu convívio. E aí, para fechar, né, eu trouxe algumas informações sobre os corticoides, que perda óssea devida à inibição da função da osteoporose, hiperglicemia, alguns efeitos colaterais feitos pelo mau uso, né, o uso indiscriminado dos corticoides e sem a prescrição médica. E aí a gente conversa um pouquinho agora lá no grupo do WhatsApp, ok? Grande abraço.